podcast Missões Educadoras, com a professora doutora Mazé Barbosa, da Faculdade de Educação da UFC. E agora ela vai falar um pouco, né, sobre suas pesquisas, estudos, vivências, desafios no mundo da alfabetização, do letramento. Eu queria lhe perguntar, professora Mazé, a senhora viu aí vários métodos durante a sua vida, várias formas de alfabetizar. A senhora podia fazer um resgate para a gente com as mudanças tecnológicas, econômicas, do alfabetizar no presídio, da escola pública, toda essa diversidade que a senhora viveu? Eu sempre até discuto com os meus alunos, quando eu vou dar aula na disciplina Letramento e Alfabetização, sobre os métodos de alfabetização, né? Então, os métodos eles vão estar pautados em como a educação se organiza naqueles momentos. Então, ele tem um processo de evolução. Mas eu digo que nós aqui no Brasil, a gente não vai dizer que propositalmente um professor segue um método, porque a nossa história de educação, ela é uma história muito fragilizada. Então, nós vamos ter a figura, até o ano de 1990, terminando 90, entrando no ano 2000, do professor leigo. Sim, então, perfeito. Nós vamos ter, nos municípios, que vão ser a maioria do que as capitais ou as grandes cidades, eles são maiorias, de pessoas que não têm formação para ser professor, mas que estão dando aula, porque eram aquelas pessoas que davam aula. Então, essas pessoas, elas não vão seguir um método analítico, da palavração, do texto. Elas não estão seguindo esse método. Elas estão seguindo o método como elas foram alfabetizadas. Então, se uma pessoa que estava lá no sertão, ela foi alfabetizada no método sintético silábico, ela vai repetir para o outro, porque ela vai dizer que foi da forma que ela aprendeu. Mesmo a pessoa que estava no Mobral, que recebeu uma formação, ela vai adotar aquele mesmo método. Por quê? Porque falta a ela aquele conhecimento maior para ela compreender que tem uma didática, que eu preciso organizar isso. Então, ele organiza assim, eu tenho que ensinar a ler e escrever. E como é que eu ensino? Do jeito que eu aprendi. Né? Então, nós vamos ter nos municípios essa proliferação das pessoas estarem reproduzindo o modo como foram alfabetizadas. Se deu certo com ela, obviamente que vai dar certo com o outro também. Né? Além de que as políticas, elas de formação de professores, elas não chegam assim para todos. Olha, eu tenho muita coisa na minha vida, mas eu fiz o Logos 2. Aí, assim, professor, o que era o Logos 2? O Logos 2 foi um projeto feito no início dos anos 80 para a formação de professores leigos. Isso era pelo MEC. Como que funcionava? Através de módulos. Então, tinham módulos instrucionais, que esses módulos vão chegar hoje no que é o SEJA, e esses módulos instrucionais você fazia o ensino fundamental e depois fazia o ensino médio pedagógico. Sim. O ensino fundamental eu já tinha, não fiz, mas ele chegava a todas essas professoras. E depois o pedagógico. Aí o pedagógico eu fiz. E esse pedagógico era o quê? Você estudava só, fazia prova e se encontrava no final de semana, uma vez no mês, para discutir assuntos. Então, aí foi aí que essas professoras leigas passam a ver que existe uma teoria, que existe uma forma de você organizar o ensino, né? Quando vem os programas de alfabetização de adultos, eles vêm da mesma forma, porque eles vão para o município e dizem, olha, você vai contratar professor para ter uma bolsa de R$300. Quem vai dar aula com essa bolsa de R$300? Ou vai, o vereador chama aquele grupo de pessoas, não sei o quê. Então, a gente continua nessa coisa do professor que não está. A realidade de hoje é diferente. A partir de que muda, aí nós vamos ter pessoas que estudam, que se preparam. Mas a própria Magda Soares vai escrever um artigo, As Muitas Facetas da Alfabetização, onde ela vai dizer, olha, quando tem uma desinvenção da alfabetização para inventar o letramento, sim. Né? E sim. Tem a invenção do letramento. Sim. Porque, como a gente não tem essas formações tão... Até esse ano, a gente vai chegar os anos 90 com algumas propostas, né, desse tipo, coisas bem amplas. Então,
esse professor, ele vai ficando longe, mas ele vai ouvindo. Tem uma formação aqui, uma palestra que aconteceu acolá, e alguém chega falando, olha, agora não é mais alfabetização, agora é letramento. Genial. Ele acaba tendo outro universo que antes ele não tinha nem acesso, né? Mas ele, quando tem acesso, é que nem a brincadeira do telefone. Eu digo aqui, olha, o processo de alfabetização deve se dar com o letramento. Eles são processos que estão interligados, eles são processos que acontecem juntos. Aí, que chegou lá no final, não tem mais alfabetização, agora é letramento. Tá claro. Ninguém fala mais nisso, não. Então, isso é que vai fazendo com que, às vezes, tenha a desvirtuação e essa nossa dificuldade, até hoje, de o que eu ensino na alfabetização. O que eu ensino? Você vê a necessidade de uma pessoa escrever um livro, como a Silvia Maria Gasparinha Colello, que escreve um livro. O que, por quê e como da alfabetização. Porque até hoje nós vivemos nessa angústia. O que fazer, como alfabetizar, né? Apesar de que nós temos aqui no Brasil nomes que são destaques nos estudos sobre alfabetização. Temos Magda Soares, né? Temos o professor Arthur Gomes de Moraes. Então, onde a gente chega aqui no Brasil, nós vamos ter grandes nomes que estão estudando, que estão pesquisando, que estão publicando, mas nós ainda caminhamos com essa dificuldade. O método é vilão, não é? Aí eu tenho uma sugestão. A professora Magda Soares, ela escreveu um livro, Alfabetização, o método em questão, que é um livro assim para o estudioso mesmo, aonde ela vai dizer, né, que olha, a alfabetização, ela vai ter muitas facetas. Eu não posso olhar ela só por um lado. Então, quando eu vejo o social, eu deixo de ver o didático. Eu preciso do método, eu preciso de uma organização, eu preciso de uma sistematização na alfabetização. Né? Eu tenho que ensinar a ler e escrever, mas eu vou te ensinar a ler e escrever, eu preciso que você aprenda as letras, é preciso que você aprenda até compreender, né, o que é a alfabetização. Sim. A alfabetização é a apropriação de mais uma linguagem. Que linguagem é essa? A escrita. E qual é o fim dessa linguagem? Essa linguagem ela tem o fim do homem interagir, comunicar, se expressar, se colocar-se. Então, vou ter essa linguagem que eu vou me apropriar e eu não posso me apropriar dela só como uma codificação e decodificação. Isso é pouco, né? Por isso que a gente vai gerar, com essa incompreensão de que eu estou trabalhando uma linguagem, eu gero o analfabeto funcional. Perfeito. Né? Porque é uma técnica que não está preocupada com a expressão desse ser. Ah, mas eu ensinei gramática. Sim, mas você escutou a voz, né? Seria nesse sentido, Sora, desse ser humano tratar a grafia, tratar a fonética, mas esquecer que enquanto ele não expressar a sua voz, ele não está se letrando, ele não está interagindo ou não? A ideia é que eu acho que ainda continua essa coisa de o que eu faço na alfabetização, nós vamos sentir muito essa fragilidade, né? O que é alfabetizar. E vem isso de ter o silenciamento da escola. Na escola, o sujeito aprende a ficar calado. Perfeito. Né? Então, enquanto a gente sempre tem que trazer que, desde a educação infantil, eu estou formando um sujeito integral. Então, eu não posso formar o sujeito só para escrever e ler. Ele tem que escrever, ele tem que ler, ele tem que se pronunciar, ele tem que se manifestar, ele tem que se colocar. Então, desde a educação infantil, que a gente vem falando que esse sujeito deve ser ouvido, que esse sujeito tem saberes, que esse sujeito deve se expressar. Tem uma teórica, que é Ana Luísa Bustamante Smolka, que ela vai escrever um livro, A Criança na Fase Inicial da Escrita, há 30 anos atrás. Isso dá origem uma proposta de alfabetização denominada alfabetização na perspectiva discursiva, aonde se fala do sujeito, aonde ouve o sujeito, aonde o estudo da alfabetização, ele parte das conversas que eu tenho com aquele sujeito compreende assim, o que é que eu escrevo? Eu escrevo o que eu falo. E o que é escrever a fala? É escrever a palavra. E o que é escrever a palavra? E aí é que eu vou entender que a palavra é uma unidade mínima da fala. Mas eu vou aprender outra coisa. Não é só a palavra. A palavra, ela tem significado, ela tem sentido, que é isso que vai diferenciar de você aprender P-A-L-A-V-R-A, palavra.
é eu entender que a palavra, né, o interessante, na própria Bíblia diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí, se você está na gramática, aí você pensa assim, o verbo se fez carne. Como que o verbo se fez carne, né? Que história é essa? O verbo, eu aprendi a andar, falar, pular, saltar, isso é verbo. Como se ele se fez carne? Então, é isso que a gente deve trabalhar desde cedo com a criança, é essa ideia de que palavras, ela tem sentido, tem significado. Quando eu ensino casa para a criança, ele está aprendendo a escrever casa, mas se eu for colocar qual é o significado de casa para aquela criança, vai depender muito. Uma criança que está morando hoje no Meireles, casa é um apartamento confortável, com sofá, com isso, com aquilo. A criança que está morando perto de mim, lá no PC, casa para ela pode ser uma casinha bem pequenininha, numa vila, né? Ou 10 pessoas dentro, meus tios. E aí, essa ideia de que a pessoa tem que compreender que ele está ali se apropriando de uma linguagem é que deve permear a alfabetização. E aí é que o professor tem o desafio, né, de se compreender isso. Eu tenho que planejar, eu tenho que organizar, eu tenho que ter um método, sim, mas eu tenho que sempre ouvir esse sujeito e saber que eu vou levar a mensagem para esse sujeito, que se ele não me compreende, ele vai sair, sim. Ele escreve, ele lê, mas ele não sabe o que ele está escrevendo, nem o que ele está lendo. Ele vai saber o mínimo, o básico. Mas ele, realmente, ele lê, mas ele não sabe. O que a senhora está me colocando é que a autonomia, a subjetividade, né, desse ser humano tem que ser respeitada desde o início em todo o processo, para que não seja uma técnica vazia, algo que, como se ele decorasse até o próprio processo de alfabetização, como se fosse algo para responder uma questão, e quando é a própria vida, né? Nesse sentido, eu queria a senhora tocou na questão do letramento e da alfabetização, mas para quem está ali assistindo, como é que a senhora vê esse diálogo hoje, mediante essas condições socioeconômicas da casa onde ele mora, da falta de um acesso ao livro? Aí vem toda uma indústria para dizer, não, mas nós temos que alfabetizar, mas sem tocar nas condições mínimas de letramento, de acesso a bens culturais, de interação social a essa criança. Aí isso tem coisas que fazem falta na alfabetização. Por exemplo, eu vou pensar uma criança que está na educação infantil e ele estuda hoje em uma grande escola renomada, com certeza, essa criança sai sabendo ler e escrever. Todos os pais, né, as pessoas convidam para ir para a festa de lançamento do livro das crianças, ele assina, ele escreve. E aí, se a gente, quanto mais for entrando, né, já mudamos, já avançamos bastante, mas na realidade da escola pública, nós não vamos ter no Infantil 5 essa criança com toda essa apropriação. Sim. Porque você necessita, aí nós vamos voltar de novo para Vygotsky, né? A gente precisa dessas interações, a gente precisa desse conhecimento, a gente precisa dessas vivências. Então, lá na educação infantil, eu já tenho uma escola onde eu posso, essa criança da classe média, ela está lá, envolvida com a realidade, que é onde ela lê, onde ela faz o teatro, onde ela brinca na escola, e quando ela chega em casa, ela vai ter a brincadeira, ela vai ter o livro, ela vai ter alguém que conversa com ela, alguém que interage com ela. Quando ela cresce mais, ela vai fazer um curso de línguas, ela vai para um esporte. E a criança da classe popular, né? Então, essa criança, muitas vezes, chega, ou ela fica trancada dentro de casa, porque o pai e a mãe vão trabalhar fora para poder, né, manter aquela família. E ele vai ficar com os irmãos, muitas vezes ali trancado por orientação da mãe, mas dentro de um espaço limitado e sem uma pessoa que vai ensinar suas tarefas, que vai conversar com ele. Que vai escutar a voz, né? Então, ele recebeu o livro, recebeu. Ele recebeu o caderno, ele recebeu. Mas numa fase de alfabetização, eu não posso contar com a pessoa. Vai chegar em casa sozinha, vai sentar, pronto. Agora eu vou ler aqui. Como? Se eu não sei nem ler, né? Eu preciso de um mediador, eu preciso de alguém que esteja comigo, eu preciso de alguém que veja a minha tarefa, converse comigo. Então, essas faltas, essas carências. Então, eu preciso de uma escola que, quanto mais periférica for essa escola, melhor ela receba essa criança, mais recursos elas tenham para essa criança. Né? Eu vou pensar em tudo, eu vou pensar no conforto dessa criança com a melhor estrutura, eu vou pensar numa alimentação, né,
balanceada, uma boa alimentação também, porque de barriga cheia a gente faz as coisas muito melhor, né? Eu vou pensar em ter brinquedos, em ter livros, porque esse contato com o livro diz assim, não, ninguém pode deixar o livro na sala porque as crianças rasgam. Mas na minha casa ninguém rasga o livro. Mas pense na minha casa, eu tenho 2 filhos, 2 meninos, um pega um livro, o outro solta, vai brincar com outra coisa. O livro vai durar muito tempo. Agora pense que em qualquer lugar que eu botar um livro bem aqui, e 30 pessoas vão passar, vão folhear, não é possível que esse livro seja feito de ferro. Com certeza ele vai se amassar, vai soltar as páginas. Qual é a obrigação? É pegar recursos e comprar outros livros. Vamos repor, todo semestre repõe os livros que estão faltando. Mas eu preciso dar a oportunidade dessa criança, ela ter acesso a esse livro, desse professor ter mais recursos para ensinar. Ele precisa de recurso, ele tem formação. Hoje nós temos outra história, né? Hoje nós temos formação. Eu acho que as políticas que foram desenvolvidas nos últimos anos para a alfabetização, não vou dizer que elas são 100%, mas todas elas evoluíram. Nós vamos ter profa, nós vamos ter diversas formações de professores que vão trazendo mais esse professor, que esse professor vai falando, que esse professor vai lendo, que esse professor vai se informando. Muito bem, mas tudo precisa evoluir junto e evoluir nessas condições. Eu preciso, dentro da escola, ter um ente que escute esse professor. E até que as coisas se organizam, mas nós temos uma coisa assim que no filme do Ariano Suassuna diz assim, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. É, o Alta Compadecida. É, o Alta Compadecida. É a coisa assim, a gente fica todo feliz, né? Fragmentado. Pronto, ó, chegou na escola, a sala de recurso multifuncional. Toda escola tem sala de recurso multifuncional. E a gente vibra, né? Bom, agora tem, vai poder ajudar. Aí passam-se alguns anos, aí vai esmanhecendo. Os computadores somem, aí falta tudo. Não sei o que acontece, mas aí o que a gente vai ver? Eu tinha uma professora de AE que trabalhava muito bem na escola, mas hoje essa professora de AE atende 4 escolas. Uau, aí é quase uma tarefa impossível. Né? Então, como que vai ser? Não é? É da mesma forma. Eu tenho formação de professores que vão ver isso aqui. Então, está tendo todo um investimento, mas depois vai esmanhecendo. A própria formadora quer ir, não tem um carro para ela ir. A formadora vai, mas não tem um recurso tal. Ou o livro tem isso. E apesar de que eu acho que nós temos evolução. Olha, Fortaleza tem umas coisas que me chamam a atenção. Nós temos o professor autor, que é o lançamento de livros, com os professores escrevendo os seus artigos, e muitos professores da alfabetização. Sim. Eles estão lá escrevendo seus artigos. Fazer o professor escrever, né, que ele coloque no papel aquilo que ele está produzindo, isso é muito importante, porque existe aí a reflexão sobre o fazer. E esse professor evolui quando ele começa a escrever sobre isso. Nós temos um programa com a Universidade Federal e com a UES, que é a formação em mestrado de professores através. Sim. Agora vamos dizer assim, e aí começou agora, quanto atende? Aí nós vamos dizer, não, aí assim, são frações mínimas, mas são coisas que poderiam se expandir mais, que poderiam ficar mais ampla. Mas isso vai trazer frutos, essas formações vão trazer frutos. Quem está lá fazendo um mestrado, ele volta para dentro da escola e a escola ganha com ele, né, fazendo o mestrado. Agora, nós precisamos evoluir nas mesmas condições, melhorando a qualidade das estruturas escolares. Apoiando o formador. Né? Apoiando o formador no sentido de que esse formador também seja um formador. Muitas vezes, esse formador sofre muito, assim, porque o professor se aborrece aqui com a prefeitura, com a falta, com não sei o quê. Quando ele vai para a formação, quem é a primeira pessoa que ele vê? O formador. O formador ali, para ele, é o prefeito. Então, muitas vezes, ele deixa até de ouvir aquela formação para desabafar, né? Ele se encontra e faz uma terapia de fala. Eu estou aqui, né, contando como eu estou sofrendo na minha escola, o que está faltando, que tem isso. E, às vezes, eu perdi ali, aquela pessoa chegou com tudo arrumadinho para fazer uma formação. Então, a gente precisa ter mais uma continuidade naquilo que são propostos nas políticas. Né? Fortalecimento. Eu fico feliz, né, e também, né, que o que a senhora também acabou nos falando aí é uma visão de uma política pública, que a senhora viu a história dela, a senhora viveu os efeitos dessas políticas públicas com vários papéis na sua vida, da aluna que levou um tempo, né, para continuar a sua 6ª série, que foi estudar em Sobral,
que vira professora, que depois entra na academia, que vai para a luta no EJA, e acho que por isso a senhora tem uma visão integrada do processo. Você tem a dimensão do aluno, a dimensão do papel da academia, a dimensão do papel da escola pública, numa dimensão muito mais sistêmica e mais complexa. Até me dá vontade que a senhora um dia tope o desafio de ser uma secretária de educação, porque eu acho que falta um pouco esse conhecimento, esse olhar de enxergar ao mesmo tempo, como a senhora diz, e não de forma fragmentada, de tirar a foto completa e saber que cada coisa, como a senhora colocou, tem a sua temporalidade e tem seus avanços, né? Egídio, você dá licença de dizer uma coisa, é que assim, quando as pessoas assumem... Eu já estive secretária de educação lá no Apuiarés, né? Fui secretária de diversas coisas lá, mas aí é que é difícil essas gestões. São muito delicadas, porque você chega cheio de vontade, cheio de sonhos, com um projeto danado. Só que o teu projeto ele tem que se adequar ao projeto do governo. E o governo ele tem muitos compromissos políticos que intervêm. Então, eu chego na Secretaria de Educação e eu assumo aqui a Secretaria de Educação, mas, às vezes, eu tenho que engolir algo que foi determinado pelos acordos que são feitos politicamente. Quando que todo esse discurso que os políticos fazem de melhoria disso, melhoria daquilo, deviam ver fora dos seus interesses. Então, há ainda os acordos políticos que vão fazer, às vezes, aquilo que eu sonho não acontecer, porque eu entro como uma gestora, imaginando que eu vou executar tal coisa, mas eu vou até onde a gestão permite os interesses políticos. Os interesses políticos, exatamente. Então, isso, às vezes, limita muito até as pessoas que vão trabalhar com a gente. Quem são essas pessoas, né? Você, às vezes, diz assim, mas uma Secretaria de Educação tem para fazer. Vai ver quantas equipes tem dentro da Secretaria de Educação, né? Às vezes tem uma equipe. Sozinhos, né? Pessoas que necessitam, assim. Então, o gestor, ele não conta a história dele só. Ele conta a história dele. Eu acho que a gente tinha que fazer formação, era para o prefeito, para o governo, para o presidente, para o deputado, para o vereador, para ver se eles agora parelham o seu discurso durante a campanha política com a realidade mesmo, assim, como é que isso acontece. Então, eu vou trabalhar em cima disso e não ficar trocando, usando como moeda de barganha uma coisa A ou B. Eu costumo dizer, professora, que é água e óleo, né? Não se mistura. Uma coisa é a política, né? Outra coisa é a educação de crianças, né? Como é que você pode misturar os interesses econômicos políticos com o despertar de um ser, educar um ser, né? E a senhora colocou bem, né? É preciso parelhar e não aparelhar, né? Esse processo do qual depende muitas vidas. Nesse sentido, senhor, um dos pilares hoje desses novos, né, modelos educacionais, PISA, etc., são as métricas de avaliação, os PAES, né? E eu queria lhe perguntar, qual é a sua visão hoje, pós-pandemia, diante dessas condições socioeconômicas que grande maioria da nossa população passa, até onde vai os limites desse fragmento de avaliação para repensar a política pública dentro do contexto integrado, sistêmico que a senhora abordou, a alfabetização? Gente, assim, eu venho dos estudos da avaliação. Da teoria da resposta, né? Então, dentro dos estudos da avaliação, a gente vai ver as avaliações externas como muito positivas para o sistema. O que está na teoria, o que está proposto, o que está colocado, é que as avaliações externas, elas alimentam o sistema para que sejam detectadas as suas fragilidades a fim de serem resolvidas. Okay. Este é o fim da avaliação externa. E o SAEB ele vai trazer muitas mudanças. Por exemplo, quando eu começo a ensinar em Fortaleza em 1993, não havia livro didático para os alunos. Tá? Eu não tenho livro didático. Só depois, quando vem essas avaliações externas, que vão dizer, olha,
não tem tantas escolas que lá não tem quadra, esses resultados aqui são a escola não tem biblioteca, a escola não tem isso. Então, mesmo havendo censo, mas as avaliações externas foram mostrar essas fragilidades e foram cruzadas. A gente cruzava a nota do menino com aquelas condições que tinha aquela escola. Então, isso é muito importante e é muito bom o gestor trabalhar, né, com essa prestação de contas. Sim. No entanto, nós temos que ter muito cuidado quando pensar uma avaliação externa, assim, qual é o fim dela, né? Qual é o fim? Esse fim tem que ser o de alimentar o sistema. Mas, quando ocorre desvirtuações, aí ela deixa de alimentar o sistema. Vamos, antes da pandemia, a gente vê um quadro das crianças, dos jovens, que aqui eles evoluem pouco em língua portuguesa, em matemática, mas que, quando se aproxima, depois agora do ano 2000, 2010, a gente vê uma crescente e vê uma melhoria, né? Isso pelas próprias avaliações externas. A avaliação externa vai ter esse poder. Então, o que está dando certo? Né? Por que está dando? O que nós vamos fazer? Vai se pensar nisso. Agora, vem a pandemia. Quando vem a pandemia, do jeito que teve problemas no setor econômico, né? Nós vamos ter... Sim. Quantas lojas fecharam? Sim. Quantas lojas faliram? Eu andei na Barão de Studart, que era um corredor comercial rico, e eu vejo hoje uma quantidade infinita de lojas fechadas. A gente vê nas indústrias, quedas de indústria fechando, indústria falindo. Nós vamos ver o comércio, vai a C&A com menos loja, toque-estoque, não sei o quê. Então, em todos os lugares, houveram quedas. Obviamente que na educação, aonde o sujeito ele aprende, dentro desse processo de interagir com o outro, houve um prejuízo muito grande. Muito grande. Né? O isolamento necessário, porque aí não pode dizer assim, foi devido ao isolamento social, mas o isolamento social era necessário, as pessoas tinham que sim ficar afastadas, porque não tinha vacina. Para não propagar a pandemia. Para não propagar a pandemia. Eu fui vítima da Covid, eu fui internada por causa de Covid, fui para o hospital e tudo. Então, as pessoas tinham que ficar afastadas, era necessário. Nós sabíamos o que era uma pandemia? Não. Né? Talvez quem viveu há 100 anos atrás soubesse como era isso, mas nós não sabíamos. Então, está pronto, está certo. Nós vamos aceitar esse prejuízo. O MEC não sabia como se portar diante de uma pandemia, a Secretaria de Educação do Estado não sabia, mas foram 2 anos, aonde depois do impacto dos 6 primeiros meses e quando sai a vacina, a gente já podia estar pensando nisso, nesse retorno, de como é. E aí o grande desnível social nosso, né, socioeconômico, vai dizer, olha, a criança da classe média, ela assistiu a aula em casa, sentada, estava lá, tinha a sala para ela, sem o barulho. As crianças das classes populares, elas já não tiveram isso. Porque nem o acesso a ter uma aula, elas tiveram. Até a comida que ela tinha na escola. Não tinha. Então, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Vai ter as tarefas que eram levadas em papel para casa e eles iam fazer e responder. Bem, uma criança que está no 6º, 7º, o ensino médio, eles já vão ter aparato suficiente até para resolver algumas coisas, porque eles conseguem ler, eles conseguem escrever, né? Então, genial. Tá indo bem. Tem uma autonomia que eles estudam por si. Exatamente, é uma autonomia que já... E isso ainda não foi fácil, né? Isso não foi fácil. Eu tenho um filho com 17 anos... que ele, mesmo estudando em casa, muito confortável, lá com 2 pais, procurando saber o tempo todo o que ele precisava, esse menino saiu com prejuízo. Sim. Saiu com prejuízo. Boa escola, apoio do pai, livro, apoio, tudo. Né? Tudo, mas ele saiu com prejuízo. Porque não é eu dizer assim, vai tu estudar à distância. Rapaz, isso tudo precisa ter uma preparação, não é dessa forma, não. Por exemplo, eu vou ter uma pessoa com déficit de atenção que ele não consegue ficar sentado aqui, parando, assistindo a aula. Já pensou o que é o adolescente estar assistindo a aula, olhando aqui? Agora, joga isso numa criança pequena. Essa criança pequena, nela, já fazendo parte da linguagem dela, ela precisa do brincar, ela precisa do outro, do amigo, ela precisa da parceria, ela precisa de estar trocando, ela é uma pessoa mais concreta.
Aí ninguém vai falar que tinha um computador para essa criança estudar. Ela pode ver um vídeo, ela pode, mas dizer que essa criança vai sentar e estudar agora. Aí a criança da casa popular, que a professora mandava um vídeo, às vezes, e a criança só podia ver 10 horas da noite, quando a mãe chegasse em casa, quando o pai chegasse em casa. Eu acompanhei professoras fazendo lives da gente dizendo assim, como é que foi a pandemia, como está sendo. Então, tinha professoras que estavam trocando, assim, olha, eu tenho um telefone bom, né, mas eu não sei fazer nada com ele. Aí tu dizia assim, mas eu sei filmar e eu sei enviar pelo WhatsApp. Letramento tecnológico. Rapaz, mas foi um letramento assim. Por exemplo, eu vi a Magda Soares como eu nunca tinha visto, porque eu fui 2 vezes em Minas ver um congresso e Magda Soares não estava, mas eu vi tanta live da Magda Soares. Olha, meu irmão. Então, houve um letramento, essas pessoas fizeram. Mas isso foi muito pouco, porque muitas crianças... Ora, um pai tinha uma criança de 5 anos. Ele tinha um filho também de 10 anos e outro de 12 anos. Esse telefone ia ser destinado mais a esses 2. Esse aqui com 5 anos não, deixa, depois ele aprende. Houve um prejuízo, e esse prejuízo nós ainda vamos sentir durante algum tempo. Porque a criança que está no 2º ano, hoje, ela fez o Infantil 5 e o 1º ano em casa. Então, ela não está na 4ª, né? O que estava na 4ª, ele estava começando a se alfabetizar, ele estava se desenvolvendo, aonde ele mais necessitava de ter, não é, a estimulação, a conversa, a troca, a professora levando aqueles desafios para ele interagindo com o colega, ele lendo, ele ouvindo histórias, ele produzindo as escritas inventadas, tudo isso ficou para lá. Eu queria até lhe perguntar, professora, para encerrar esse bloco, que a senhora tratou aqui de ciência, de pesquisa. Isso a senhora fez a vida, a UFC faz, a Magda, a senhora citou Paulo Freire, Ligotsky, o Arthur. Essa ciência entra na escola hoje? No sentido dos professores, de melhorar a didática, o ensino, o aprendizado, para que realmente, como fez Finlândia, como fez Canadá, Japão, né, que essas coisas não fossem tratadas pela lógica política, né, e sim pela educação. E aí eu até retomo assim. E a avaliação nessa história toda, né? Então, a gente pegando a avaliação, se eu hoje, né, ou ano passado, foi feito de novo, né, o nosso sistema de avaliação do Estado, que é um bom sistema, um sistema organizado, pioneiro, né? Pioneiro, quando foi se formar, acho que tinha Minas, e o Ceará forma e se organiza, que é o sistema de avaliação aqui do nosso Estado. Qualquer avaliação que vá acontecer, ele deve ser para dar um retorno. Então, o que desvirtua aí e o que não nos traz ganho é quando eu começo a ranquear a escola pelos resultados na avaliação. Então, se eu tenho escolas que as crianças estão muito bem, demonstraram, ótimo, né? Então, isso é perfeito, é muito bom. Pois vamos dar um retorno para aquelas que não conseguiram fazer isso. O que nós temos que fazer é abastecer essas escolas de acordo com as suas necessidades. É trazer o que tinha naquela outra para ali também. Olhar essa escola como um todo. Então, quando eu faço uma avaliação no 2º ano, e eu aplico simulados com tanta constância que tira a paz e a tranquilidade das salas de aula, né? Isso já está prejudicando, porque, para mim, desvirtua até a própria alfabetização. Ora, como é que eu vou fazer uma avaliação diagnóstica e eu passo 2 meses botando as crianças para fazer simulado? Não era melhor passar 2 meses eu explorando a leitura, a escrita, trabalhando com essas crianças para que eles se alfabetizassem e não fazer com que eles decorem uma prova? É uma coisa sem sentido de como se organiza o escritor. Quer fazer? Faz, mas faz com o fim de diagnosticar, né? Então, aí, vamos ver, a ciência entra dentro da escola, né? Podia já começar entrando por aí, a ciência da avaliação.
A gente vendo a avaliação como instrumento, né? Como um instrumento que pudesse vir à escola, se vir para a discussão dos professores, vamos levar isso para uma semana pedagógica, foi observado isso, foi observado aquilo, e aí eu escuto o professor, e aí, professora, o que você acha que a gente poderia fazer aqui na sua escola para que a gente melhorasse esses resultados aqui não foram o que a gente poderia fazer? Então, aí a gente poderia fazer muita coisa. A professora, todas elas, as nossas professoras, são professoras, hoje, todas com nível superior, professoras preparadas. Eu tenho um projeto de extensão que tem um curso de formação de professores que todos os anos se inscrevem 400 pessoas para fazer o curso e eu só posso atender 50. Uau! Então, todos os anos. Isso quer dizer o quê? Que o professor é preguiçoso? Não, ele não é não. Ele tem vontade de aprender, ele tem vontade de ir além. Oportunidade, né? Agora, falta muita oportunidade. E você vê, só uma pessoa que entra dentro de uma sala de aula com 30 crianças, de manhã e de tarde, sabe o que é chegar de noite ainda com disposição para alguma coisa. Que é o que nós passamos. Né? É muito puxado, muito puxado. Eu acho um ato heróico. Quando eu vejo elas chegando para a aula, assim, eu tenho muita vontade de aconchegar, de ouvi-las, de deixá-las falar, de se pronunciar. E se eu pudesse, né, todas elas receberiam as medalhas no final do ano, porque vem de uma história muito puxada e está ali de noite para fazer o quê? Para estudar por conta própria, para melhorar a qualidade do seu trabalho na sala de aula. A senhora tocou em várias questões, né, importantíssimas, que aí eu anunciaria aqui o nosso terceiro bloco, que vai... E acho que a senhora deixa também outra lição, né, que esse ranking tenha escuta da comunidade escolar de forma democrática, né, não seja uma coisa, digamos assim, tecnocrata, né, no sentido apenas gerencial, sem isso, mas é isso que nós vamos abordar no terceiro bloco, a partir do projeto de pesquisa, que a professora tem uma demanda gigante, mas só consegue atender poucos, né, desses heróis educadores que trabalham em situações bem difíceis e que ousam, né, dar um passo a mais na sua aprendizagem.